Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai ver como analisar dados cinéticos para encontrar o valor de uma constante k. Então vamos só relembrar uma coisa que a gente viu lá na parte de taxa de reação. Se eu tiver uma determinada reação A dando B e eu traçar um gráfico de concentração por tempo, eu vou perceber o seguinte comportamento do meu reagente do meu produto. Ao longo do tempo, meu reagente A vai diminuindo, a princípio mais intenso e depois mais devagar, e o meu produto B ele vai se formando, então ele vai aumentando a sua concentração no meio reacional, no começo mais intenso e depois, ao longo do tempo, um pouco mais devagar. Se eu pegar em um momento específico, eu posso aí fazer a derivada dessa concentração no tempo, vou ter um dCA/dt, e eu vou ter variação de concentração dividido por variação de tempo. Variação de concentração, concentração é mol por volume. E aqui eu tenho um tempo. Então, no fim, a minha unidade desse dCA/dt vai ser mol dividido por volume vezes tempo. Mol dividido por volume vezes tempo é justamente a unidade do nosso menos RA, da nossa velocidade de reação ou taxa de reação, que a gente já viu que pode ser trabalhada como uma constante K vezes a concentração Ca elevado a n, sendo esse n a ordem da nossa reação. Até aqui nesse curso, a gente trabalhou com esses dois termos dessa igualdade, menos RA igual a K vezes Ca elevado a n. Mas nessa aula, a gente vai trabalhar com esse menos dCA/dt e a gente vai estar igualando com esse K vezes Ca elevado a n. Então, igualei aqui. Eu vou passar esse Ca elevado a n dividindo, esse dt multiplicando e vou passar esse sinal para lá. Caiu nessa igualdade. E agora eu vou integrar dos dois lados. Então, a minha constante k, como ela é uma constante, ela sai da integral. E eu vou ficar com esta igualdade aqui. Então, no tempo t igual a zero, a minha concentração é inicial, Ca0. E no meu tempo final t, a minha concentração é a concentração final Ca. Agora eu posso ter várias situações. Na primeira, quando eu tenho uma reação de ordem zero, meu n é igual a zero. Então, n é igual a zero, qualquer número elevado a zero é 1, a minha igualdade vai ficar desse jeito. A integral de dCA é simplesmente Ca, então final menos inicial, e a integral do lado de cá é simplesmente t, final, no caso, t, menos o inicial, que vai ser zero, então simplesmente deixei o t aqui. Se eu rearranjar essa equação, eu chego em Ca igual a Ca0 menos k vezes t. E eu posso transformar isso aqui na reação de uma reta. Então, a minha concentração final Ca seria o meu y, Ca0 seria o meu coeficiente linear, que eu estou chamando de Bzinho, esse menos k seria o meu coeficiente angular, que eu estou chamando de A, e aqui o tempo t seria o valor de x. Agora, vamos guardar isso um pouco e vamos ver para uma equação de primeira ordem. Então, no caso, n é igual a 1. Então, Ca elevado a 1 vai ficar simplesmente Ca. Eu fazendo a integral, eu vou ter ln de Ca menos ln de Ca0. E eu também consigo rearranjar no formato da equação de uma reta. Então, meu ln de Ca é meu y, ln de Ca0 é meu Bzinho, menos k o meu A, e o tempo aqui o meu valor de x. E eu posso fazer a mesma coisa para reações de segunda ordem, então n igual a 2. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ficar com menos 1 sobre Ca menos 1 sobre Ca0 igual a menos kt. Rearranjando aqui, multiplicando tudo por menos 1 para transformar esse sinal de negativo para positivo, eu chego em 1 sobre Ca igual a 1 sobre Ca0 mais kt, também aqui a equação de uma reta, onde 1 sobre Ca é meu y, o tempo t seria o meu x, 1 sobre Ca0 é o coeficiente linear e o k é o coeficiente angular. Agora vamos imaginar a seguinte situação. A gente foi para o laboratório, tem uma determinada reação acontecendo e a gente vai medir para diferentes valores de tempo os valores da concentração do reagente A. Então tem uma tabela aí para diferentes valores de tempo, diferentes valores de Ca. Dependendo da ordem da minha reação, esses conjuntos de dados eles podem se comportar graficamente de diferentes formas. Como a gente viu, para reações de ordem zero, se eu tiver um gráfico de concentração Ca no eixo y por tempo t no eixo x, o meu conjunto de dados tem que dar uma reta, ou bem próximo a uma reta. Agora, se eu tiver uma reação de primeira ordem, é o ln de Ca por tempo, então ln de Ca no eixo y por tempo no eixo x,
que no caso aqui está formado por esses pontos em verde, que tem que me dar uma reta. Já para reações de segunda ordem, nós vimos que é 1 sobre CA no eixo Y e o tempo t no eixo x, que são esses dados em vermelho, esse conjunto de dados, 1 sobre CA por tempo, tem que me dar uma reta. Então, uma forma simples que a gente tem de saber se a nossa reação é de ordem 0, primeira ordem ou segunda ordem, é traçando 3 gráficos. Um de concentração por tempo, o outro de ln de concentração por tempo e um de 1 sobre a concentração por tempo. E a partir daí eu vou ver o R quadrado aí, que eu consigo fazer no Excel, por exemplo, dessas 3 condições. E vou ver qual que mais se aproxima de uma reta, e a partir daí eu consigo identificar a ordem da minha reação. Outra coisa também é que, uma vez identificada a ordem da reação, a gente sabe que o coeficiente angular, que é algo que a gente consegue obter no Excel, por exemplo, também, vai ser justamente o valor da constante k, que a gente pode usar em equações, dependendo aí do que a gente precisa fazer. Bom, por essa aula é isso. Essa parte pode parecer meio confusa a princípio, mas no fim você vai ver que ela é bem simples. Na próxima aula a gente faz um exercício para aplicar todas essas equações e para poder identificar a ordem da reação e encontrar o valor da constante k. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais!